Midnight Gospel é uma animação que tem dado o que falar, devido às várias metáforas, reflexões sociais e temas diversos que tem apresentado através de seus episódios na Netflix. Inclusive, John Holland fez um vídeo sensacional abordando o conceito geral da série e aprofundando algumas ideias filosóficas. Vou deixar no card aí em cima para vocês assistirem caso não tenha visto. Mas desta vez quero me aprofundar um pouco no terceiro episódio de Midnight Gospel, o episódio chamado Hunters Without a Home. A premissa do episódio é simples. Nosso protagonista Clancy pretende presentear um inscrito de seu EspaçoCast com um sorvete. Bom, ele tem seus motivos. Aí Clancy acaba indo a um planeta onde tem sorvetes e lá conhece Daryl, um estudante de magia que busca iluminação. Eles começam a conversar e basicamente a conversa inteira vai ser sobre magia, que aliás é um grande atrativo desse episódio. O modo como eles falam de magia é muito legal, dando um entendimento melhor para quem assiste. Então, após Daryl realizar uma versão sintetizada do ritual menor do pentagrama, ele senta em posição de meditação e diz: "Magia é o que eu sou." E é aí que a conversa tem início. Mas antes de prosseguir, precisamos acertar umas coisas quanto à magia. Bom, existe muito mal entendido quanto a esse tema. Se você acha que magia é aquela coisa fantasiosa e lúdica de O Mágico de Oz ou espalhafatosa de Harry Potter, eu lamento, mas não são bons exemplos de magia. Aliás, Star Wars aborda magia de forma bem mais competente do que Harry Potter, mas isso é outro assunto que vou abordar num próximo vídeo. Mas então, o que é magia afinal? Vamos pegar alguns adeptos do tema e rapidamente poderemos montar esse quebra-cabeça. O mago mais famoso do século XX, Aleister Crowley, define a magia como a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Alan Moore, que é o cara que escreveu Watchmen, do Inferno, Prometeia, V de Vingança, ele autodenomina-se xamã, que no caso dele também envolve o conhecimento da magia. Bom, Alan Moore tem uma concepção muito interessante acerca dela, que ele aborda em seu documentário The Mindscape of Alan Moore. Ele diz o seguinte: magia na sua forma mais antiga é frequentemente denominada a arte. Creio que isso seja completamente literal. Creio que a magia é a arte, e arte, seja a escrita, música, escultura ou qualquer outra forma, é literalmente magia. A arte é, como a magia, a ciência de manipular símbolos, palavras ou imagens para operar mudanças na consciência. Grant Morrison, que escreveu Batman Zero Arkham, Grandes Astros Superman, Os Invisíveis, isso para citar alguns, desenvolveu até uma equação bem interessante na qual ele pontuou que magia é igual vida mais significado. Inclusive, desenvolveu a Pop Magic, em que ele lança um ensaio sobre a magia de forma mais prática para a população em geral, no The Book of Lies, The Disinformation Guide to Magic and the Occult. Bom, existem ainda outros tantos magos relevantes durante os séculos que publicaram um vasto material a respeito, mas se for analisar seus escritos e as práticas, verá que a definição não fugirá do citado pelo Aleister Crowley, Alan Moore ou Grant Morrison. Estes que são exemplos mais ligados aos nossos tempos e que buscaram sintetizar da melhor maneira possível para suas épocas o que é a magia. No século XIX, ainda temos Eliphas Levi, que para Crowley foi o mago mais influente de seu século e um excepcional cabalista. Dentre tantos livros, Levi escreveu talvez seu mais famoso, chamado Dogma e Ritual de Alta Magia, uma espécie de tratado, condensando o conhecimento de séculos, citando os principais nomes da magia, juntamente com aspectos que envolvem a moralidade humana. Entre tantas coisas, Eliphas Levi foi importante para mostrar também que existe uma responsabilidade na prática da magia e que, sobretudo, ela também pode ser uma via de autoconhecimento e autodesenvolvimento, um estilo de vida. As famosas frases de Aleister Crowley, "Faça o que tu queres e serás o todo da lei", e "O amor é lei, amor sob vontade", reforça e muito sua visão de magia juntamente com a de Moore e Morrison. Sobretudo, um ponto importante a ressaltar é que a experiência mágica também é uma experiência pessoal. É como usar LSD, por exemplo. Você pode ler sobre, ouvir relatos sobre, estudar a fundo e de fato argumentar bem sobre LSD e seu funcionamento químico e até convencer alguém de que já usou, mesmo não tendo usado de fato. Como dizia Eliphas Levi, praticar magia é ser um charlatão. Conhecer magia é ser um sábio. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo, tá? Por isso o Daryl diz a Cancel na animação: magia é o que eu sou.
De forma bem simplificada, ele fala do principal agente operador da magia, ou seja, ele mesmo, onde direcionando sua total atenção, que envolve a sua vontade e os seus 5 sentidos, manipulando símbolos e com isto dando significados ou ressignificando, chega-se a um entre vários estados de consciência onde a magia pode acontecer, ou seja, a ocorrência de mudanças através da vontade. E a equação de Morrison também ocorre aqui, onde a vida biológica entra em contato com o mundo dos símbolos, gerando significados. Bom, um pouco de prática e meditação ajuda a entender melhor essas questões. Enfim, é interessante observar depois a conversa dos 2 personagens sobre as diferenças que se tem sobre magia ocidental e as práticas orientais, como a meditação Rizai Zen dos samurais japoneses ou a Tantra, que tem muitas vezes objetivos similares como o autodesenvolvimento, mas Daryl afirma que já praticou a meditação Zen por anos, mas não adquiriu tanto conhecimento quando comparado com alguns meses de prática da magia cerimonial, que tem a ver com os ritos e rituais. Logo, ele atribui que muito disso se deve a uma questão cultural. Como ele mesmo se definiu, um pobretão branco do Arkansas tem muito mais dificuldade para entender a tradição oriental, o que implica também o seu simbolismo. Logo, a magia cerimonial conversa muito mais com seu pensamento de ocidental cultivado desde a infância. Mas curiosamente, Aleister Crowley, no século XX, foi um dos magos que buscou o conhecimento oriental e tentou agregar a magia ocidental também. Outro exemplo é um mago extremamente habilidoso, porém menos badalado. Seu nome é Franz Bardon. Bardon também foi um mago que uniu ao seu sistema de magia no século XX conhecimentos das práticas orientais como a yoga e até relacionou os 5 elementos da magia, o fogo, ar, água, terra e a caixa, ou éter, aos tátuas indianos, em seu livro O Caminho do Adepto. Durante a animação, Daryl vai explicando da importância da magia em sua vida e de como ela o ajudou a superar o tempo em que passou na prisão. Posteriormente, fala acerca das origens da magia, até ramificar na Europa por via dos Cavaleiros Templários. Posteriormente, ele comenta sobre a transferência do conhecimento mágico de mestre para discípulo e o desenvolvimento de ordens esotéricas. Tem um outro ponto que chama a atenção, já chegando na reta final do episódio, quando Daryl fala sobre consciência solar, onde depois que se alcança tal entendimento, torna-se necessário a criação de um corpo solar, uma espécie de veículo para você poder preservar a consciência e ela não desintegrar ao atingir o que Daryl define como a segunda morte. A primeira morte seria a do corpo físico, obviamente. Mas isso não é incrível? Já pensou que interessante? Uma maneira de preservar a consciência pós-morte? Bom, isso é o que o Daryl diz, né? Mas daria uma bela história em quadrinhos, não acha? Enquanto os 2 personagens conversam sobre esse tema, eles estão andando no que parece ser dentro de um cérebro, ao mesmo tempo que parece um labirinto a ser trilhado, um caminho para encontrar talvez a iluminação. Essa passagem me fez até lembrar de uma frase do Aleister Crowley em seu livro sobre Goécia, publicado em 1904, na qual ele comenta: "Os espíritos da Goécia são porções do cérebro humano." Enfim, esse terceiro episódio de Midnight Gospel, além das conversas e explicações acerca da magia, também está repleto de referências gráficas. A animação por si só não está apenas de enfeite, não serve apenas de roupagem para o diálogo dos personagens. Existem vários símbolos e representações pictóricas que fazem referências a elementos da alquimia, e é o que o Daryl está explicando. Toda a psicodelia dos desenhos tem uma função e só potencializa o conteúdo do episódio, tornando-o ainda mais rico e interessante. Se você tem vontade de conhecer as bases da magia de uma forma bem legal, recomendo a leitura de Prometeia, um quadrinho do Alan Moore com desenhos excepcionais de J.H. Williams III. A Panini lançou em 2 volumes não faz muito tempo, então ainda dá pra achar. Tem também o quadrinho Livros da Magia de Neil Gaiman, pela editora Panini, e Os Invisíveis de Grant Morrison. No caso, o volume 1, que é o que tem o arco chamado Na Pior, Entre o Céu e o Inferno, que pra mim é o melhor arco de toda a série e uma verdadeira aula de magia prática para usar nas ruas. Agora, o volume 2 de Os Invisíveis já vira muita piração, aí você lê por sua conta e risco. Também tem uma biografia em quadrinhos de Crowley, da editora Veneta, em parceria com a editora Chave, bem legal. E por último, se quiser saber mais sobre a Pop Magic de Grant Morrison, leia o texto que escrevi no site dos quadrinheiros, vou deixar o link na descrição, beleza? Eu sou o Góis Murdock, e se você curtiu esse vídeo, veja os outros vídeos do canal. Se inscreva também e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Meu muito obrigado e até breve.